O Flamengo, historicamente, não é uma fala que eu tô falando, não. É inventando, não. Historicamente, o Flamengo tem o que aconteceu com o Felipe Luiz. E então, manos, depois do vídeo de ontem, agora vocês estão nas vibes do podcast e amanhã tem mais vídeo também, porque não acabou. Simplesmente Luxemburgo fala do erro do Tite com o Flamengo e como o Felipe Luiz veio, usou o erro do Tite para recuperar o Flamengo e trouxe a identidade do clube de volta. Se liga só nesse desabafo do Luxemburgo, eu quero saber a tua opinião. Tite sempre foi um bom treinador. E isso que o Luxemburgo falou tem sentido ou não? Então assista até o fim do vídeo, porque eu quero saber também a tua opinião. Se liga só nisso. O cara, seja em 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, o cara vai decidir o jogo. Pode tirar. Você tem que deixar. É uma das discussões que eu tive com... É assim que eu falei publicamente no meu Instagram, que eu não entendia por que o Gabigol não jogava. Não esquece que eu gosto ou que não gosto. Preferência de gostar. Se a diretoria do Flamengo, que chegou agora à conclusão de que o Gabigol não vai renovar, e lá atrás ele tivesse falado com o Tite, olha aqui, o Gabigol vai ficar até o final do ano e nós não vamos renovar o contrato com ele. Então ele está à tua disposição. Agora, se a diretoria falar que não vai renovar e que não quer o Gabigol, ele chama a responsabilidade para ela. Não é você que tem que assumir. Mas a partir do momento que se foi conversado isso e o Gabigol ficou no elenco, eu tenho que usar. Eu tenho que usar. Principalmente naquele momento que ele perde o Pedro, né? Principalmente porque aí você não pode botar um jogador do Nova Iguaçu para ser o responsável daquilo ali. Depois que fizeram o Michael, já mudou um pouquinho. O Mundo Henrique pode jogar por dentro, muda um pouquinho. Mas sem o Michael não ficava meio complicado, né? Tinha o Cebolinha, né? Como é que é? Mas ele perdeu também. Luiz Araújo, né? Ele perdeu todo mundo na frente. Então o Gabigol teria que estar dentro do campo de jogo. Se a diretoria não quisesse, que ela assumisse a responsabilidade. Se ela botou ali, eu tenho que usar. E tem que ser claro para a imprensa. Assim, como é que funciona isso? Olha aqui. Não, a diretoria falou que o jogador vai ficar até o final do ano. Até o final do ano, torcida, eu vou usar ele, porque o diretor falou, se ele não renovar o contrato, é problema dele, mas ele estiver aqui, ele vai ter que jogar e jogar bem. E correr e jogar bem. Aí você fala assim, mas você já tirou alguns jogadores? Sim, já tirei alguns jogadores que foram vendidos, eu não queria. Porque a diretoria tinha falado. Então, olha como é que são coisas, comportamento totalmente diferente. Eu lembro aquele caso do Keyson, né? Do Keyson, porque o Keyson foi vendido sem eu saber. O Barcelona. O Barcelona, cara. Eu cheguei numa... O Belusso demitiu, né? Ele admitiu, depois ele falou isso, que fez uma bobagem da vida dele. Porque eu fui sabendo numa coletiva de que o Keyson tinha sido vendido. Como é que eu chego numa coletiva vendido sem saber o que está acontecendo no clube? O nego me pergunta, oi, Lúcio, o Keyson? Eu falei, que foi vendido. Eu falei, como é que é? Pô, aí é... Tô sabendo aqui. Aí você afasta ele. Aí eu afasto ele, porque se ele foi vendido, e já está decidido vendido, aí sim, não tem por que eu ficar com ele. É diferente do Gabigol. Sim. E aí o Belusso Gabigol terminaria o contrato. Só em 31 de dezembro. 31 de dezembro. O Keyson já tinha sido vendido. Vendido. Aí o que você pensa? Olha só, cara, o que é a experiência? O Luizão foi vendido para o Borussia no Corinthians. 10 milhões, eu vi o contrato. 10 milhões de dólares. O Luizão, centroavante. Vendido. Aí numa discussão, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians não sei quem... Discussão, o Luizão jogar, eu falei, não, o Luizão não pode jogar. Tá vendido, tá vendido. Já tá vendido, tá aqui assinado aqui, 10 milhões, que não sei o quê. Luizão entrou, se machucou, o menisco, lesão de ligamento, a venda não foi. 10 milhões de dólares naquela época, era dinheiro para mais de metro. Hoje né? Imagina aquela época. Então, com essa experiência, eu falei, o que está vendido, não tem por que ele ficar aqui. Então, diferente do Gabigol. Já tinha terminado o contrato, ele vai ficar. Ele, o Gabigol, vai ter que assumir. Não, eu não quero ficar porque eu não vou renovar o contrato. Então é problema teu com a diretoria, vai lá e resolve lá com a diretoria. Mas agora tá estourando hoje, você viu tudo que aconteceu hoje, né? Não vi. O Flamengo soltou uma nota falando que... Tirou ele do jogo de amanhã. Que ele tá fora do jogo de amanhã. Pra conversar com o Marcos Braz, entender com o seu staff. Por causa da entrevista que ele deu. Provavelmente. Né? Dizendo que não vai ficar. E aí ele veio e soltou uma nota hoje que ele vai assistir o jogo na Norte. Na arquibancada. Que hoje é o setor mais popular do Maracanã, na arquibancada com a torcida. Ele é bom de mídia, né, cara? Ele é bom de mídia. Estão levantando a bola pra ele, né? Tem cuidado porque ele sabe usar isso muito bem. Então é um dos jogadores que mais ganham dinheiro com a mídia. Ele sabe fazer muito bem o trabalho da mídia. O pessoal que trabalha com ele é forte. forte. Então tem que saber lidar com isso aí, cara. Ele anunciar o que ele anunciou ali na hora do jogo da final. É desnecessário. Você ser técnico dele, não você falaria com ele, pô, Gabriel? Não, desnecessário, cara.
Não tem como falar. Aquilo é dele. Aquilo ali é o seguinte, o Gabigol tem a personalidade dele e tem os enfrentamentos que ele gosta de ter. Sim. Entendeu? Então não adianta que você não vai convencer ele em algumas coisas. Aquilo ali faz o jeito dele ser. Ele, há muito tempo atrás, quantos jogos ele criava polêmica, dizendo que tinha se machucado, que não tinha, que o jogador tinha dado porrada, que não tinha, brigando. Então aquilo ali é o jeito dele de ser, cara. Você tem que entender aquilo ali. Você não vai conseguir chegar pra ele e não falar nada. Até porque hoje, cara, nós éramos orientadores, né? Os técnicos sempre foi tipo pai e orientador de jogador. Hoje esquece, nós não temos mais essa figura, não. Você não tem mais esse acesso ao jogador. Acabou. Hoje o acesso ao jogador é o empresário, é assessor de imprensa, é todo mundo, todo um staff protegendo o jogador. Pessoal. O jogador é uma mercadoria deles. O Flamengo, historicamente, não é uma fala que eu tô falando, não. É inventando, não. Historicamente, o Flamengo tem o que aconteceu com o Felipe Luiz. Aconteceu com o Carlinho, aconteceu com o Andrade, aconteceu com o Jaime de Almeida, Carpegiani. Então, cara, historicamente o Flamengo se identifica muito com o ex-jogador por uma etapa que ele consegue se envolver o torcedor, consegue envolver a imprensa, aquele negócio. Por eu dei uma declaração dizendo, calma no primeiro jogo, calma, o Felipe já está chegando. Não pode... Não, tem muito do trabalho do Tite. O Tite estava com um problema, não era de técnico tático, poderia ter sido um pouco, mas era mais de relacionamento, de manter o time motivado, identificação com o torcedor. Não, identificar o clube. Também. O clube. O Flamengo não aceita jogar pra trás. O Flamengo não aceita, cara. O Flamengo só é pra frente, cara. Não tem jeito. O Flamengo empurra. Você não prende o Flamengo empurra pra frente, o torcedor empurra o Flamengo pra frente. Tá? Então, o Tite não conseguiu entender isso. O Corinthians, você se fecha, joga por uma bola, aquele negócio o Corinthians aceita. Sofre. Isso. Sofre junto. O torcedor do Flamengo não aceita sofrer junto. Então, característica do identificar. Clube. Então, o Felipe Luiz entrou num momento bom. E foi importante o Flamengo fazer aquilo ali para ganhar o campeonato, a Copa do Brasil. Senão, não ganharia. Não. Agora, o Felipe diz que é o melhor treinador do mundo. Não, calma, ele tem potencial para virar um grande treinador, mas vai passar por alguns problemas até chegar onde tem que chegar, cara. O que você viu de coisas boas dele? Ele tem uma identificação muito forte de liderança, que tem que ter cuidado, porque houve um xingamento para lá e para cá, de jogadores com ele mesmo, dentro do campo. Vocês viram, né, que aconteceu. Gabigol, né? principalmente. Gabigol, e também teve, acho que o Gersinho. Agora, Mas isso é porque os jogadores não identificam ele como jogador. Ele tem que perder esse elo, ele tem que se divorciar disso. Ele tem que manter a relação que ele tem com os jogadores de respeito, mas os jogadores têm que saber que ele é o comandante, que essa conversa aqui, mandar pra lá e pra cá, ele não existe mais. Acabou. Ele falou e ouviu. Ele tem que se divorciar disso aqui agora, entendeu? Ele foi inteligente, ele ouviu e falou, você tem que jogar. Falou, ele falou, você tem que jogar. O Gabigol faz o gol e fala, porra... Toma no cu, Felipe. Aí ele fala... Não, respeita, moleque. Joga a sua bola. Você tem que jogar. Tem que jogar. Não vai jogar bola. Entendeu? Então, ele soube levar aquilo ali. Mas, na sequência, não pode deixar. Na sequência é complicado. Mas é difícil isso, hein, Lúcio? Você passou por isso também, né? Você foi técnico muito jovem. É difícil você... daqui a pouco você estava jogando contra os caras. Mas ele tem personalidade, eu conheço ele. Quem levou... Olha assim, vou te falar uma coisa. Vou falar coisa aqui que talvez ninguém saiba. Quem levou o Felipe Luiz pra Europa fui eu. Pro Real Madrid B. Real Madrid B. É mesmo, Lúcio? Ele até hoje me agradece. Ele conta comigo e fala, obrigado por ter me levado pra Europa. Ninguém sabia quem eu era. Ele do Figueirense, Ele era o jogador lateral esquerdo do Figueirense. Caramba. Mas quando você estava lá? Eu que levei ele pra lá. Que legal, cara. Porque eu entendia que ele era bom jogador, cara. Como eu tava lá, eu queria levar ele pra lá. E ele tem uma coisa que tinha que ter lá: passaporte comunitário. Que vale muito, entendeu? Ele acabou virando o ídolo do rival. Ele foi pro La Coruña, acho que La Coruña pode ser. Não, foi La Coruña. La Coruña e Chelsea também, ele passou pelo Chelsea. E depois ele foi pro... Entendeu? E ele torce pro Atlético, sensacional. Então, quer dizer, uma coisa que acontece, né, cara? Ele não sabia. Sabia que ele tinha passado pelo Real B. Soube há pouco tempo também. Tinha o Flamengo já organizado, Palmeiras organizado, e o resto era muito, assim, sazonal. O Santos não estava nada organizado. Foi o Sampaoli se acertou ali, deu certo, encaixou um time que até... O Santos conseguiu, com aquela base, ainda no outro ano, sem o Sampaoli, chegar a uma final de Libertadores com o Cuca.
em 2020. Depois o caos total, né? Porque cedo ou tarde ia acontecer, né? Aquele time que jogou a final com o Palmeiras no Maracanã, ele foi desfeito em 6 meses, né? Porque até durou mais do que poderia pela situação financeira do clube. Então aquele Santos, que foi vice-campeão, foi mais um encaixe daquele momento, não porque o Santos tinha se reestruturado. Então seria uma coisa de curto prazo mesmo. O Flamengo e o Palmeiras eram os 2 projetos consistentes naquele momento. Os outros que brigassem era, encaixou um time, o time tá bom e vai brigar. Hoje tem mais projetos consistentes, né? O Botafogo, cada um da sua maneira. Botafogo, Mauro citou vários aqui, citou o Fortaleza, o Botafogo como SAF, daqui a pouco o Cruzeiro pode brigar, o Bahia, dependendo de qual é o projeto do Grupo City, é projeto para brigar por título, grana tem, aí vamos ver se vai com o Bahia. Então hoje realmente está mais organizado e o futebol brasileiro está com mais dinheiro, seja de SAFs ou de clubes organizados, tanto que a seleção brasileira, ela... até alguns anos atrás, o ciclo até a Copa do Catar, o natural é que numa convocação de 23 ou 26, eram 3, no máximo 4 que atuavam no Brasil. Hoje tem 6, 7, 8, porque está mais caro tirar jogador do Brasil. Antes, com qualquer 8 milhões de dólares, você tirava um jogador bom daqui, agora não. Então os jogadores estão ficando mais aqui. Os únicos que estão saindo são os meninos, porque eles pagam 50, 40, 50, 60 milhões de euros, e aí não tem como segurar. Mas antes você pegava um Arrascaeta, o Vídea Real tiraria o Arrascaeta daqui por 8 milhões de dólares. Hoje não. Então é uma outra situação financeira. Então hoje realmente tem mais times competitivos. Mas, mesmo naquela situação, aquele Flamengo foi fora da curva. Acho que tem muito de ter dado tudo certo na hora certa. Inclusive algumas coisas que pareciam ter sido eliminado da Copa do Brasil no 3º jogo do Jorge Jesus ajudou até aquele desempenho. O Jorge Jesus não teve 3 competições, teve 2, isso o ajudou. Se ele seguisse na Copa do Brasil mais tempo, dificilmente conseguiria jogar daquele jeito, porque teria muito jogo. Então, ter sido eliminado logo de cara na Copa do Brasil colaborou para aquele desempenho. E, claro, o trabalho dele, todo mundo no auge, todo mundo bem, todo mundo com fome de título ali, porque daquele grupo, com exceção do Felipe Luiz e do Rafinha, os outros estavam buscando seu espaço ainda. Então, deu tudo certo e foi brilhante. Mas mesmo naquele período, foi fora da curva, porque fez 90 pontos no campeonato. Ninguém fez 90 pontos. Então, se naquela época... fazer aquilo fosse uma coisa simples, como meio que deixou subentendido aí na entrevista, outros times fariam. O Palmeiras teria sido campeão com 90 pontos, com mais de 90, que era outro time organizado na época. E não, o único que fez 90 pontos com 20 clubes na Série A foi aquele Flamengo, com várias atuações muito boas. Então foi sim algo fora da curva naquele momento. E a gente falava sobre o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, deu entrevista ao Flow Podcast e ainda abriu o jogo sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol.